Alô, alô pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilson Fogaça falando. E hoje eu passei para dar uma dica para vocês sobre o Minitab, né? Uma dica mais específica para a galera que usa o Minitab, para os nossos alunos aqui na Iocotem e para também alunos de outras escolas, tá? É uma dica bem simples, mas ela facilita muito a vida, facilita bastante, tá? Então, no nosso exemplo, nós estamos aqui analisando agora o percentual de gorduras nos churros, né? Porque aqui na Iocotem a gente curte uma gordice, a gente curte um doce. Então nós temos o nosso confeiteiro Masterchef com uma fábrica de churros e nós fazemos várias análises sobre isso, tá bom? Uma das análises é o percentual de gordura. A gente quer que o percentual de gordura dos churros esteja legal, porque imagina que os clientes estão reclamando que é muito gorduroso, que dá muita azia, esse tipo de coisa. Então a gente resolveu fazer uma análise, tá? Para mostrar esse exemplo, eu peguei um pedaço da base de dados, fiz uma base bem simples, onde eu coloquei aqui 20 amostras, 20 churros, e aqui eu cataloguei ali o percentual de gordura deles, tá bom? Bem simples. E a dica é o seguinte, eu queria mostrar para vocês esse menu de assistência aqui do Minitab, tá? Esse menu de assistência, ele ajuda para você poder localizar aquele tipo de gráfico que você precisa e também na hora de traçar alguns diagnósticos. Porque às vezes a gente fica com dúvidas, né? Ah, será que eu li certo? Será que eu interpretei certo o resultado? Então esse menu assistente, ele vai te ajudar nessas duas situações. Então digamos, nesse exemplo, que eu queira entender a análise de capabilidade do processo, certo? E aí, a análise de capabilidade, ele tem dois pré-requisitos para rodar. Um pré-requisito é que o seu processo deve estar sob controle, deve estar estável, e nesse caso aqui, eu tenho que ter os dados normais e uma distribuição normal. Então eu teria que ir lá fazer essas duas análises antes de gerar a análise de capabilidade, mas eu posso vir pelo menu assistente e fazer diferente. Então eu venho aqui em assistente, análise de capacidade, ele vai abrir aqui essa janela onde a gente pergunta, né, qual é o tipo de análise que eu quero fazer. Então, aqui já é um orientador, né, para saber o que a gente quer fazer. Então, nesse caso, eu quero análise de capacidade com os indicadores de CP e CPK. E aí, veja que o Minitab ele me dá aqui, ó, tipo de análise completa, onde estão os seus dados na worksheet, eles estão organizados em uma coluna. Então, a minha coluna aqui é o percentual de gordura. E aí, como seus subgrupos estão definidos, eu tenho uma coluna onde eu identifico esses subgrupos, que é o identificador das amostras, e eu tenho os limites de especificação. Então, para esse nosso exercício aqui, eu tenho o limite de especificação inferior, que é 14, eu tenho o limite superior, que é 16, e eu tenho o alvo, que é o 15, percentual de teor de gordura. E vou dar um OK. Então, quando eu gero esse gráfico pelo assistente, veja que eu tenho várias funcionalidades diferentes no Minitab. Então, a primeira delas é essa aqui. Veja que ele já me deu aqui, logo de cara, a carta de controle que confirma que o processo é estável. Então, eu não preciso ir lá fazer a carta de controle, ele já gera essa carta aqui para mim. E ele também já me dá aqui, ó, o teste de normalidade. Então eu não preciso ir lá e executar o teste de normalidade, né? Ele já faz direto aqui para mim, tá bom? Com os valores de P, né, acima de 0,05, então a gente já consegue ganhar um pouco de tempo aqui com essa dica, né? Além disso, ele traz aqui os relatórios normais dos índices de capacidade e aqui ele traz esse cartão de relatório que ajuda a entender, por exemplo, o processo é estável? Sim, ele está estável. Mas ele me alerta, olha, você tem apenas 20 subgrupos, é pouco, o ideal é ter 25. A normalidade está ok. A quantidade de dados é baixa, é menor do que 100. Então aqui você consegue também traçar um diagnóstico sobre a qualidade das suas medições, tá bom? Então usem bastante esse assistente. Você também pode usá-lo aqui para escolher a carta de controle. Às vezes a gente não sabe, qual é a carta de controle que eu quero usar? Então você vem aqui em cartas de controle
E ele vai te perguntar se você tem dados contínuos, se você tem dados de atributos, se os seus dados são coletados em subgrupos, se sim ou se não. Então, no nosso caso, nós temos dados contínuos que não estão organizados em subgrupos. Então, eu posso vir na carta IAM, a minha coluna de dados, novamente, vai ser o percentual de gordura, e eu vou estimar a partir dos dados aqui os limites de controle. Vou dar um OK, e aí, novamente, ó, ele gera também a carta de controle com o cartão de relatório, me alertando que eu tenho poucos dados, mas que a estabilidade do processo é legal, que a normalidade é legal, né? Que eu não tenho variações de causa especial, e aqui ele me dá esses padrões também de tendência, certo? Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre como deve interpretar um gráfico no Minitab, e quando você quiser ganhar tempo nas suas análises, vem aqui para o assistente. Combinado? Essa era a nossa dica de hoje. Um abraço e até logo.